falando sobre um amor que é a essência de Deus e que também se tornou a nossa essência, uma vez que nós somos filhos de Deus. Amém? Quantos creem que é filho de Deus aqui? Amém. Quem são os filhos de Deus? Todos aqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador, foi-lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. Então hoje você é filho de Deus, o DNA de Deus já habita em você. Amém? O que nós estamos aprendendo por esses dias é como desenvolver isso. Não é assim? Uma criança, quando ela nasce com todo o DNA do pai. Ela nasce com o mesmo tipo sanguíneo. O que acontece, irmãos? No decorrer dos tempos, ela vai aprendendo como viver como os pais, não é assim? Os pais vão ensinando, a língua que o pai fala é a língua que a criança fala. Não é assim? É a língua que ela aprende a falar. Ela vai aprender a falar, não vai aprender a falar inglês se nasceu no Brasil, né? Vai aprender a falar português porque os pais falam português. E o contexto de vida dos pais vai levando esse tipo de educação para as crianças. Não é assim? Então, uma vez que você se converteu ao Senhor, você se tornou filho de Deus, agora você está recebendo da nutrição do Senhor, do alimento de Deus, para ficar cada vez mais igual a Ele. Nós dois amém. Muito obrigado pelos dois amém. Mas eu creio que os outros pegam no decorrer do tempo. Amém, irmãos? Então nós falamos aqui nessas quintas-feiras, a primeira quinta-feira nós falamos sobre amor, sendo a essência de Deus, já falei isso, que também é a nossa essência. Falamos na segunda quinta-feira sobre o grande amor de Deus, que nos amou quando nós ainda não éramos nada, quando nós o ignorávamos e o rejeitávamos. Ele nos amou, amém? Quero fazer uma boa recomendação para você, se não me falha a memória, é o livro de Oséias, onde Deus traz a alusão. Ele faz uma analogia entre o seu povo e ele, entre Oséias e uma prostituta. Ele diz para Oséias casar com uma prostituta. É isso mesmo, Oséias? Ele diz para Oséias casar com uma prostituta. E ele diz assim, é o meu povo. E aí Oséias tem lá os seus filhos, né? Uma filha chamada Loruana e um filho chamado Loami, que quer dizer, não meu povo, Loami, não meu povo, e Loruana, não amada. Amém? Por isso no Novo Testamento, o Senhor diz, chamarei povo meu ao que não era meu povo e amada a que não era amada. Então Deus nos amou quando nós não éramos amados. Vou até melhorar a frase, quando nós não éramos amáveis. Porque é fácil amar uma pessoa toda retinha, toda correta. Mas quando nós éramos trevas, nós não éramos amáveis, Deus decidiu nos amar. Então, outrora Loruana, agora Ruana. Outrora não amada, agora amada do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, leia o livro de Oséias, você vai saber mais sobre isso. Amém? Então, vamos começar esse tema, irmãos. Nós vamos falar sobre o amor a Deus. Como desenvolver esse amor a Deus. Amém? Porque, irmãos, todo tipo de amor, nós já aprendemos que não é um sentimento, é uma decisão. Nós decidimos amar e amamos, amém? Nós decidimos amar, não é um sentimento. Se você pensa que amor é um sentimento, você está confundindo aí com atração, você está confundindo com paixão, né? E aí sobe aquele sentimento, sabe aquele sentimento que tinha lá no comecinho do namoro, que queria ver toda hora, tem nada a ver com amor isso aí, isso é ansiedade mesmo, né? Para não dizer outras palavras, né, um tanto quanto vulgar, não vou falar assim, ansiedade. Mas quando você ama, você decide amar. Aquela mesma garota que a gente tinha toda a ansiedade de ver, agora vai acordar com o cabelo desse tamanho do seu lado e com um hálito não tão agradável, mas você decidiu amar essa. Amém? E aí, como você decidiu amar, você já não olha mais somente a aparência. Aquela ansiedade já acabou, mas o amor prevalece. Mas nós também aprendemos algo a respeito do amor, que o amor, irmãos, ele deve ser uma coisa recíproca. Nós devemos amar e sermos amados. Quantos gostam de ser amado aqui? Amém. Irmãos, quando você tem o hábito de dar, se doar sempre, você sempre se doa para uma pessoa, e tudo que você recebe em troca é rejeição, como você se sente quanto a isso? Eu não vou perguntar aqui, que eu teria que dar como é que se diz? Eu teria que dar uma consulta de psicologia para você, porque o que ia ter de gente precisando de uma consulta, né? Como você se sente? Quando você ama, você se doa, você faz de tudo por uma pessoa e a pessoa rejeita você de todas as formas.
a pessoa ignora, a pessoa é bruta, você fica feliz com isso? Alguém pode me responder em voz alta? Não. Ninguém fica feliz, não é assim? Então por que nós entendemos às vezes que Deus ficaria feliz quando Ele nos ama tanto e às vezes nós o rejeitamos? Não é? Quando é que rejeitamos a Deus, pastor? Nós rejeitamos a Deus com as nossas atitudes às vezes. Amém, irmãos? Então, o amor, ele deve ser recíproco. Se nós fomos amados, nós também devemos retribuir o amor de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz, em 2 Coríntios, no capítulo 5, e versículo de número 14. Vamos lá, 2 Coríntios 5,14, a palavra de Deus diz assim, ó: pois o amor de Cristo nos constrange. O que é um amor que constrange, irmãos? Nós fomos tão amados, mas tão amados, que nos constrangeu a fazer o mesmo. Nós estamos aqui hoje em uma igreja, porque nós fomos constrangidos a amar a Cristo. Amém? Por causa do grande amor com que Ele nos amou. Que amor foi esse? Ele foi capaz de comprar a nossa dívida. Ele foi capaz de carregar os nossos pecados. Ele não olhou para você e disse, Ele não olhou para você e disse, olha, esse aí é justo. Não, Ele viu o injusto e Ele decidiu morrer pelo injusto, para justificar o injusto. Ele morreu por nós. Ele nos amou até a morte. Amém? Então esse tipo de amor nos constrange, porque tudo que Ele podia nos dar, Ele nos deu. Amém? Nós estávamos escravos e por causa dele nós fomos libertos. Nós estávamos pobres e por causa dele nós fomos enriquecidos. Quando fala de riqueza assim, as pessoas pensam, pastor, mas eu ainda estou sem R$1. Como é que o senhor disse que eu estou enriquecido, né? Irmãos, riqueza vai muito além do que o seu dinheiro. Né? Você ter uma vida de paz em meio ao caos que a terra se tornou, você já tem riquezas que você nem sabe. Você ter uma vida de alegria em meio à angústia que o mundo está, irmãos, você já está próspero demais. Amém? Você ter uma vida cheia de saúde em meio ao caos na área da saúde que o mundo também entrou, você está bem demais. Amém? Então nós temos muitas riquezas, entre outras, família, amigos, a nossa igreja, coisa boa. Não é assim, irmãos? Eu me sinto rico só de vir aqui congregar com vocês. Amém? Então o Senhor nos enriqueceu com todas as coisas, amém? Ele nos amou tanto que decidiu nos enriquecer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lembra de uma coisa, Deus amou o mundo. Então o primeiro que nos amou foi Ele, certo? A Bíblia diz em João 3,16, quantos sabem o que diz em João 3,16? De tal maneira que deu seu Filho... vocês estão lendo, né? Aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual foi o tamanho do amor de Deus? De tal maneira. Que tal maneira é essa? Não tem medida para o amor de Deus. Porque o amor de Deus amou tanto o cara que trabalha, que faz o seu serviço direitinho, que sustenta a família, que é um cara do trabalho para casa, um cara totalmente íntegro, como Deus também amou o assassino, o estuprador, a prostituta, o maldizente, o falador demais. Né? Deus amou todo tipo de gente. Não é assim? Então Deus amou de tal maneira, não podia medir. Então o amor de Deus chegou primeiro, não é? Uma vez que o amor de Deus chegou, Ele nos amou de tal maneira, nos constrangeu a amá-lo também. E aí nós precisamos fazer o quê, irmãos? Agora nós precisamos demonstrar amor. Se eu perguntasse aqui aos casados, mas necessariamente as casadas, né? Eu vou dizer as casadas porque são mais sentimental, porque esperam receber um pouco mais. E às vezes também porque nós, os homens, falhamos um pouco. Por isso Deus diz para a mulher honrar o marido e diz para o marido amar a mulher. Né? Acho que Deus já entendia quem nós somos, né? Então Ele disse, maridos, ame a sua esposa. E aí nós, os maridos, amamos, mas temos o nosso jeitão de amar. No nosso jeitão de amar, a gente deixa a mulher em casa segura e vai jogar bola. Temos o nosso jeito de amar. Fizemos a casa está toda lá, a casa está toda em segurança. Amor, fica aí que eu vou jogar bola. É o nosso jeito de amar. Mas de repente não seja o jeito que agrada a elas.
Não é assim? Aí, isso, eu estou há um curto espaço de tempo pastoreando pessoas e a gente aconselha muitos casais. Esse tipo de problema chega muito em nós. A mulher, pastor, ele não me ama. O cara disse, eu amo. Aí ela disse, então demonstra, abençoado. Porque o amor, ele não é só falado, ele precisa ser vivido. O amor precisa ser demonstrado. O amor requer atitude. Deus deu uma grande atitude de amor para nós. Ele deu o seu filho. O amor se doa. O amor faz além do necessário. O amor vai além. O amor tira da sua própria pele para fazer para o outro. E aí às vezes nós relaxamos e falta um pouco isso, né, no nosso cotidiano. E essas coisas começam a trazer problemas. Quando você entender o que é o amor, aí você vai começar a agir em amor e você vai receber de volta amor também. Amém, irmãos? Então entenda, irmãos. Presta atenção. Se o amor é atitude, o que nós precisamos fazer para levar ou para demonstrar para Deus que nós o amamos? Devemos ter atitudes correspondentes. E isso, irmãos, está relacionado a tudo na sua vida. A começar da hora que você acorda até o momento que você vai dormir. Até o momento que está dormindo. Até o momento que você acorda no meio da madrugada e diz que perdeu o sono. Como aconteceu com alguns essa semana. Eu sei que Deus estava fazendo uma convocação para oração. Eu já sei disso. Que alguns perderam o sono no meio da noite nessa semana. Como é que nós demonstramos isso, irmãos? No nosso dia a dia, começa com isso. No nosso dia a dia, nós o amamos. Nós não colocamos Deus em segundo plano, porque Deus não nos colocou em segundo plano. Se Deus nos colocasse em segundo plano, Ele primeiro protegeria o espaço, a terra, os animais, os cachorros, né? O Greenpeace está aí para proteger os animais. Mas Deus escolheu a gente. Deus colocou os seus filhos em primeiro plano, não colocou em segundo. Mas muitas das vezes, irmãos, nós colocamos Deus em segundo plano com as nossas atitudes. Se eu for andar por aqui e começar a falar, eu começo a pegar um monte de gente. Acorda de manhã, já acorda em cima da hora do trabalho. Toma aquele café preto rapidinho e sai. E Deus? Nem vi. Estava lá? Saí atrasado, nem vi. Isso só aconteceu comigo algumas vezes, tá? Nunca aconteceu com vocês são tudo crente. Mas Deus estava lá, nem vi Deus. Saí atrasado, fui trabalhar, atribulado, correndo atrasado, no trânsito, os caras fechando, um trânsito terrível. Aí eu começo a murmurar, e Deus? Estava sentado lá no banco do passageiro, e eu nem vi Ele. Reclamando, irmãos, às vezes discutindo com alguém cruzou a frente da gente, a gente quando está atribulado, tudo acontece para ajudar, para favorecer a sua tribulação. A pessoa cruzou na frente lá e você crente, né? Chama de filho de Belial, né? Ah, filho de Belial, né? O palavrão já está dentro, você só não soltou, né? Ah, abençoado. Quantos já ouviram essa? Ah, seu abençoado. Você xingou já, e Deus estava lá e viu. Entende? Por quê, irmãos? Porque colocamos Deus em segundo plano. Aí temos um dia totalmente conturbado. Negociamos, compramos, vendemos. Eu nem vou falar de trapaceamos. Aqui não tem trapaceiro. Aqui não. Como diz o pastor Luiz Fernando, isso é lá na África. Aqui não. Né? Mas às vezes damos jeitinhos. Né? O famoso jeitinho brasileiro corrompe a nossa nação. Né? Não existe jeitinho brasileiro, tá? Mas aí fazemos todo tipo de coisa e o Senhor está lá do nosso lado o tempo todo, Deus está lá. E nós o ignoramos. Na hora da necessidade, Senhor, tu sabe como eu te amo, né, Senhor? É bem um marido sem vergonha mesmo, diz aí. Não é, Senhor? Eu só estou fazendo uma comparação aqui, tá? É uma analogia. Aqui não tem marido assim não, os maridos aqui tudo crente também. Né, Lúcio? Não é não? Os homens daqui tudo crente de verdade, homem que ama de verdade. E não falta nada. Amém, irmãos? Mas aí ignora Deus completamente, mas na hora da dor de barriga, ah, meu Senhor, como eu te amo. Como eu tenho te servido, cantando na tua igreja, louvando, às vezes no automático, né?
Mas, irmãos, nós precisamos demonstrar o amor ao Senhor. Nós precisamos fazer coisas inusitadas, nós precisamos fazer algo a mais, porque o próprio Senhor falou a respeito dos fariseus, dizendo: olha, esse povo me louva com os lábios. Um povo que me louva, eu vou trazer essa frase para o tema da noite: esse povo me ama só da boca para fora, mas as suas ações não correspondem ao amor que eles deveriam ter. Amém, irmãos? E nós podemos rodar por vários tópicos. Eu poderia aqui listar para você pelo menos 20 a 30 situações em que nós poderíamos demonstrar amor a Deus. Mas quando nós o desprezamos, irmãos, é desagradável falar isso, mas a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para não nos ajudar. Deus está sempre com as mãos estendidas para nos atender. O problema é que nós o ignoramos. E aí nós rejeitamos, e porque nós rejeitamos, certamente nós não recebemos nada dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a vida eterna para você, irmãos, Cristo garantiu. Mas a vida abundante que Deus prometeu para você, e Ele cumpre aquilo que promete, depende de eu e você nos aproximar dEle, porque as riquezas e a honra estão com Ele. Vai depender de eu e você, irmãos, nos aproximar dEle, nos doar a Ele, demonstrar o nosso amor a Ele, e assim nós vamos receber as riquezas e a honra. Ele disse: riqueza e honra estão comigo. E Ele está pronto para distribuir. Quantos querem? Amém. Eu quero também. Deus está pronto para distribuir riqueza e honra para nós, irmãos. Amém. Presta atenção, se você analisar um pouco as Escrituras, vamos lá para Provérbios. Nós fomos amados por Deus, irmãos, então nós devemos amá-lo também. Vamos para Provérbios capítulo 8 e versículo 17. Vamos lá. Eu acabei de citar o versículo 18, mas a gente vai para o versículo 17. Provérbios 8:17. Olha só, irmãos, em Provérbios capítulo 8, o Senhor está se apresentando como uma sabedoria. Ele disse: eu, a sabedoria, possuo todo o entendimento, eu faço, eu aconteço. E no versículo 17 ele diz: eu amo os que me amam. Não é interessante que a Escritura diz em João 3,16 que Ele amou o mundo de tal maneira que deu Jesus? Isso já foi feito por nós. Mas em Provérbios, a palavra do Senhor diz: eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Quantos querem achar Deus? Amém. Então, a receita está aí, irmãos, é só procurar. Mas Deus disse: eu amo os que me amam. Isso sempre me chamou a atenção nas Escrituras. Por quê, irmãos? Porque assim como nós nos agradamos, quando alguém tem uma atitude boa conosco, nós nos agradamos e nós passamos a amar mais aquela pessoa. Deus se agrada de nós quando as nossas atitudes são corretas. Sabe, irmãos, atitudes que arrancam do Senhor alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Né? Nós trazemos isso para nós e aprendemos que nós devemos nos encher de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas preste atenção no texto: a alegria do Senhor é a nossa força. Você está comigo? Se o Senhor estiver alegre, eu estou forte. Amém? Se o Senhor estiver alegre comigo, então eu estou forte. Amém, irmãos? Quando nós alegramos ao Senhor, irmãos, nós nos tornamos mais fortes. Você imagina um pai natural, que o filho faz alguma coisa que vai além daquilo que era para o filho fazer? Você pega um filho adolescente, que às vezes não quer fazer nada em casa, não é o caso da minha não, que eu falo, já olha para mim, já olhou para mim assim, ó, não é o caso dela não, tá? É sucesso, minha filha. Mas você pega um filho adolescente que às vezes não quer fazer nada em casa, já viu? Adolescente às vezes só quer ficar na TV o dia todo ou no telefone agora, né? Adolescente é uma bênção, irmãos.
Aí, de repente, o pai chega em casa, o filho adolescente fez de tudo que não costuma fazer. Arrumou a casa, limpou, ajudou a mãe, lavou o carro, lavou o quintal, sem ninguém pedir. O que acontece com o coração do pai? Alegria. Rapaz, você fez tudo isso? Fez. Agora nós vamos sair para comer pizza. Os pais se alegram, os pais querem dar alguma coisa, querem fazer alguma coisa. Tirou nota boa na escola. Quantos é do tempo que quando tirava nota boa na escola a gente ganhava uma bicicleta? No final do ano, né? Tirava nota boa, as notas todas boas, passou de ano, ganhou uma bicicleta. Não é assim? Os pais se alegram com os filhos, quando os filhos vão bem, não é assim? Mas quando o diretor chama o pai lá na escola, o filho aprontou, como é que a gente fica? A gente chega em casa alegre. Ai, meu filho aprontou, ó, que filho bênção. Não, irmãos. Chegamos bravos, queremos corrigir a criança. Então o amor, ele vai ter atitudes correspondentes. E quando nós amamos a Deus, se cumpre essa palavra, eu amo os que me amam. Como pode ser isso, pastor? Presta atenção, irmãos. A Escritura diz, Romanos confirma isso. Romanos capítulo 9, versículo 13, vai dizer assim, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Presta atenção que Deus é onisciente, ok? Deus é um Deus onisciente. Então, quando nasceu Jacó e Esaú nasceu primeiro, o filho mais velho, primogênito, o sucessor na genealogia, aquele que ia assumir a ponta. Quando acabasse o tempo do pai Isaac, Esaú assumiria a ponta. Esaú é homem de Deus, príncipe. Ok? Mas a palavra do Senhor diz, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Quem foi Esaú, irmãos? Vou falar só um pouco da história de Esaú. Esaú era o primogênito, o mais forte, o primeiro na sucessão, o que não valorizava, o que trocava a sua posição por um prato de lentilha. Se você estudar as escrituras, eu não vou caminhar por isso tudo, porque vai ficar bem longo. Mas presta atenção, nenhuma oportunidade, Esaú com fome lá, conversando com o rapaz, estou com fome. Rapaz, se você quiser trocar a tua primogenitura por esse prato de lentilha, a gente troca. Ó, Jacó, inteligente, né? Jacó valorizava aquilo que Esaú não valorizou. Esaú falou, rapaz, me dá logo aí que eu estou com fome. Esaú trocou o chamado, trocou a posição, trocou o lugar que ele tinha em Deus por algo sem valor algum. Aí você me pergunta, o que temos a ver com isso, irmãos? Quantas vezes nós fazemos isso em nossas vidas? Quantas vezes, eu vou virar para cá para você não entender que eu estou falando com você, eu vou olhar lá. Quantas vezes deixamos um culto para fazer as unhas? Essa doeu, não doeu? Dei na sua canela agora. Quantas vezes, irmãos, nós colocamos as coisas do Senhor de lado por causa da nossa própria vida? Por causa de coisas que vai passar rapidamente. Porque a gente faz a unha toda, as mulheres, né? Faz a unha toda semana. Macho não. Tem macho que faz unha. Mas presta atenção, irmãos, quantas vezes nós deixamos o Senhor de lado por causa de coisas supérfluas. Não, pastor, a minha família veio na minha casa e nós estávamos tomando um café. E sabe, irmãos, aí, não, pastor, o senhor entende. Claro que eu entendo. E Deus me entende, Deus entende também. Quem não entendeu foi você mesmo. Coloca Deus de lado, irmãos, por causa de cada coisa. Estou cansado, estou com dor de cabeça. Irmãos, pelo amor de Deus, não dê essa desculpa para mim, porque se nós pregamos e cremos em um Deus que cura, se você está com dor de cabeça, esse é o lugar para você estar. Ou aqui ou no médico. Não em casa. Ah, eu estou com dor de cabeça, hoje eu não vou não. Aí fica em casa assistindo Netflix. Colocamos as coisas de Deus de lado, irmãos. Esaú fez isso. Agora, qual era a posição de Saul? Príncipe, poderoso, primogênito.
parte na aliança. Quem era Jacó? Jacó era o mais novo, o mais fraco, né? Jacó não tinha posição nenhuma. Jacó, pela lógica, serviria a Esaú. Jacó foi considerado traidor e mentiroso. Mas Jacó se apegou ao Senhor e não soltou. Jacó viu a oportunidade e pegou para ele, desde o nascimento, agarrando no calcanhar do irmão. Leia lá, Gênesis, capítulo 20 em diante. Do 20 até o 50, você vai achar essa história. Jacó já nasceu agarrando no calcanhar do irmão, dizendo: eu quero essa posição aí, cara. Eu quero essa posição. Depois de nascido, fez de tudo para assumir a posição. Teve que fugir, foi fugitivo, foi lá para a cidade do tio, serviu lá, casou lá, teve filhos lá, voltou. Numa oportunidade o anjo vem, numa oportunidade o sonho vem, aparecem as coisas, Jacó segura no anjo e diz: não vou soltar, cara. Não vou soltar. Irmãos, olha que atitude. Eu me agarro às coisas do Senhor e eu não vou soltar. A Bíblia diz que o anjo feriu Jacó, mas ele não o soltou. O que isso traz para mim, irmãos, e para você de ensinamento? Soltamos por tão pouco. Soltamos por tão pouco, irmãos. Às vezes temos uma posição tão boa em Deus e nós soltamos por tão pouco, e aí eu vou falar um pouco do serviço. Às vezes estamos servindo ao Senhor, irmãos, e a proposta vem, o prato de lentilha vem, e nós soltamos por tão pouco. Uma pressãozinha desse tamanho aqui já é o suficiente. Sabe como é, né? O trabalho é voluntário. Eu não preciso disso, porque o trabalho é voluntário. Eu não preciso receber humilhação, porque o trabalho é voluntário. E tem gente me humilhando na igreja. Aí soltamos trabalho. Soltamos trabalho porque nos chateamos com o irmão do lado. Soltamos trabalho, às vezes, por causa de uma ilusão lá fora. Deixamos coisas de lado. E Jacó disse: não vou soltar. Quando nós aprendemos a agarrar as coisas que é santa, irmãos, a bênção vai vir sobre nós com uma força tão grande, que vão falar os nossos nomes daqui a 500 anos ainda, se Jesus não vier. Assim como eu estou falando aqui da vida de Jacó, da vitória que ele teve, porque ele se agarrou em Deus. Então, o fato de Deus ter falado: amei Jacó, porém, quando eu era mais moço, no Evangelho, eu fiquei com essa indagação: por que Deus amou um e se aborreceu do outro? As atitudes, irmãos, do nosso coração faz mudar tudo. Quando Deus deu a Cristo, que a Bíblia diz que Cristo, ele foi morto desde a fundação do mundo. Quando Deus deu a Cristo, Deus deu para que nós nos achegássemos a Ele. Mas as nossas atitudes vai definir quem se achega e quem não se achega. Por isso o próprio Senhor diz que naquele grande dia vai ser como o Senhor lá separando os bodes das ovelhas. Dizendo para alguns: olha, vai para longe de mim que eu não te conheço. Como assim não me conhece? Eu orei, eu preguei, eu profetizei. Não, eu não te conheço. Coração, irmãos. O nosso coração, as nossas atitudes mostram quem somos para o Senhor. E um dia, deixa eu falar para você algo bem claro. Um dia, quem você é de verdade vai se manifestar. Um dia se manifesta quem você é de verdade. Então, se você ainda é uma pessoa que precisa de transformação, trabalhe isso. Porque se você se deixar moldar, se você se deixar trabalhar, você vai chegar no nível de Jacó.
Você vai agarrar as coisas do Senhor e vai dizer: eu não vou soltar. Amém, irmãos? Amém. Meu Deus, o tempo vai embora, a gente não chega nem perto do... Como nós podemos demonstrar, irmãos, o nosso amor pelo Senhor? Como eu disse, eu poderia dizer inúmeras coisas, eu poderia falar sobre louvar, um coração que o adora, eu poderia falar sobre obras, entre outras. Mas eu quero tocar em 3 pontos, bem rápido com você, para que isso fique registrado no seu coração. Nós vamos falar sobre 3 pontos, ok? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. O primeiro ponto que nós vamos falar é que quando nós amamos, nós decidimos por nós mesmos nos abster das nossas próprias paixões, da nossa própria vontade. Isso acontece quando nos casamos, não é assim? Aquilo que nós fazíamos antes de casar, não fazemos mais, porque agora nós somos casados, não é? Casado não tem o direito de dizer, ó, sexta-feira à noite, eu vou sair para jantar. Chegar em casa para minha mulher e falar, vou sair para jantar. Ela fala, legal, vou arrumar as crianças. Não existe esse negócio de vou, é vamos. Não é assim? Ah, eu vou passar o dia na praia. Legal, vamos. Não é? Então, a primeira coisa que você aprende é se abster do seu próprio querer. Abre sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 24. Hebreus 11, 24. Vai falar que pela fé Moisés, lembrando que a fé atua pelo amor, amém? Então vai dizer, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Então, pela fé Moisés decidiu abandonar tudo o que ele tinha e o que ele era. Ele se absteve de tudo que tinha para andar com o povo de Deus. Amém, irmãos? Ele preferiu, ele escolheu andar com Deus. Aqui você vê uma grande abstinência, principalmente nessa última frase que diz assim, olha, ele preferiu andar com o povo de Deus a usufruir os prazeres, diga prazeres. Isso. Porque, entenda, irmãos, no mundo tem prazeres, mas a Bíblia deixa bem claro que são transitórios. Ele preferiu andar com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Quem é mais velho aqui, né? Quem já passou dos 40, como eu, vai entender um pouco melhor sobre isso, que quando você era mais jovem, 17, 18, 20 anos, você era mais afoito para algumas coisas. E você percebeu que aquilo não era tão reluzente assim como você pensava que era. Não é assim? Quando nós somos menores, aí nós desejamos ter o nosso emprego próprio, porque aquilo vai nos trazer uma independência financeira. E aí, quando arrumamos o nosso primeiro emprego, descobrimos que ele é cansativo. A gente vê as pessoas saindo para trabalhar e voltar, aí acha, uau, olha, eu quero um emprego. Aí descobre que ele é cansativo. Aí o nosso desejo agora é crescer, sair da casa dos pais. Aí a gente descobre que tem que pagar as próprias contas agora. Não é tão bom quanto parecia. Essa tal independência. Então, algumas coisas nós percebemos que vai passando, irmãos. Esses desejos que nós tínhamos, eles vão passando. E aí nós percebemos que não era tudo aquilo, né? Hoje eu percebo que aquilo que eu até brigava para ter com 20 anos, hoje não faz diferença. Você entende? Eu cresci. Você já cresceu? Então você já deve entender que os prazeres transitórios do pecado, eles não valem a pena. Amém, irmãos? Moisés, ele decidiu se abster. Esse foi o conselho que Tiago deu. Presta atenção que no livro de Atos, onde a igreja começou a crescer, a igreja cresceu sobremaneira, né? Atos dos Apóstolos fala sobre os atos que eles tiveram logo depois da ascensão de Cristo. Cristo subiu ao céu e agora os apóstolos começam a pregar o evangelho. E eu fico imaginando, irmãos, assim, a autoridade que eles pregavam. Porque nós falamos do que não vimos, mas eles viram.
Eles viram, irmão, Jesus operar milagres, eles viram Jesus andar sobre as águas, eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles viram Jesus ressuscitar a si mesmo. Que poder é esse? Então, quando eles começaram a pregar, a igreja começou a crescer sobremaneira. Só que como tudo que cresce, irmãos, tem aquelas especulações. Olha, como nós vamos fazer agora? Imagina que, né, nós temos uma administração aqui para a quantidade de pessoas que nós temos. Imagina se amanhã Deus mandar para esse lugar 500 pessoas. Amém. O que vai acontecer, irmãos? Nós que estamos acostumados a trabalhar com essa quantidade, nós vamos ficar totalmente perdidos sem saber o que fazer, buscando estratégias de Deus para trabalhar agora esse novo grupo de pessoas, não é assim? Aconteceu isso na igreja primitiva. Começou lá com as viúvas dos helenitas, a murmuração, aonde tiveram que instituir diáconos para ajudar os apóstolos a cuidar da igreja, e depois a igreja continua crescendo, e agora vai avançando para o lado dos gentios, e não se sabe mais o que fazer, porque os gentios eles tinham costumes diferentes. E agora, para tratar pessoas de costumes diferentes, faz o quê? Aí fica, rapaz, e agora? A gente recebe essas pessoas, não recebe essas pessoas? Aí Deus levanta um, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, para dar um conselho. Conselho de Tiago aos irmãos. Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15, versículo de número 20. Tiago dá um conselho assim, olha, mas escrever-lhes, está no meio do conselho dele, tá? O que os gentios deveriam fazer, porque os gentios tinham os costumes deles. Então ele diz, escreve para eles assim, que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. No versículo 29, ele vai dizer a mesma coisa, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então o conselho é, passa para eles que eles devem se abster da vida que eles levavam antes. Esse foi o conselho para os primeiros gentios convertidos. Eles devem se abster dessa vida. Amém, irmãos? Você pegou a visão? Isso serve para mim e para você também. Mas por que serve para mim e para você? Que o diabo não deixou de ser diabo, ele continua tentando as pessoas. E ele vai fazer de tudo para desviar você. Ele não pode vir aqui e matar você. A ideia dele é fazer você se matar sozinho. Aí ele manda propostas. Para quê? Para você e eu cair. Então você e eu, para demonstrar o nosso amor ao Senhor, nós devemos nos abster. Se abster do que agora, pastor? Eu não como animal sufocado, eu nem gosto de animal sufocado, eu nem tenho coragem de ver sufocar um animal. Mas se abster das coisas que o diabo está propondo para você. Se abster às vezes da internet, porque na internet vem propostas lá para você. Aí você decide se clica ou não. Aí quando você decide clicar, você está dizendo assim, Senhor, fica aí do lado, estou nem te vendo. Mas quando você decide se abster, você está dizendo, eu amo ao Senhor, e porque eu amo ao Senhor, eu vou abrir mão disso. Amém, irmãos? Quando você recebe uma proposta lá fora, que você sabe que não condiz com a vontade de Deus para a sua vida, você vai dizer para si mesmo, eu amo ao Senhor, e porque eu amo ao Senhor, eu vou me abster disso. Amém. As suas obras vai dizer se você ama ao Senhor ou não. Ou você pode viver a vida totalmente desordenada lá fora e vir aqui e dizer, eu te amo, Senhor. E o Senhor está longe de você. Amém. Eu sou pastor, então essas palavras assim carinhosas é direto para te tratar mesmo. Amém, irmãos? O outro ponto, irmãos, é a honra ao Senhor, que está ligado à mesma coisa. O Senhor falou a respeito de Saul, presta atenção, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. O Senhor disse a respeito de Saul assim, 1 Samuel 2, 30.
Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu, olha só, esse texto, irmãos, é muito bom. Na verdade dissera eu, que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Olha o que Deus disse para Saul. Eu disse que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. E por que o Senhor falou isso? Por causa das atitudes que ele estava tomando. As atitudes dele não honravam ao Senhor. As atitudes dele colocavam o Senhor de lado. Ele ficou tão preocupado com o povo agora, com o que o povo ia pensar. Ele ficou tão preocupado em agradar ao povo, que ele se descuidou de agradar ao Senhor. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Em ficar cuidadoso em agradar ao povo. Eu, por exemplo, já ouvi muito da minha família, de repente alguém aqui se identifique. Você vive agora enfornado na igreja, não tem tempo para a família. Só eu que já ouvi isso, né? Irmãos, eu tenho tempo sim. O que eu não tenho tempo é para aquelas conversações torpes de família, que um fala do outro, que fala do outro, que fala do outro. Eu não tenho tempo para essas coisas. Eu não tenho tempo para sentar com a minha irmã para falar da outra irmã. Não tenho tempo para perder com essas coisas. Entende isso, irmãos? Mas eu não vou me preocupar em agradar ao povo. Saul se preocupou com isso e Deus disse, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Olha o que Deus disse, aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão o quê? Essa palavra é muito forte, irmãos, porque eu comecei lá dizendo sobre a sua manhã, sobre o seu dia, a sua rotina de trabalho. O Senhor disse, olha, aos que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Aí você procura entender por que as coisas não estão dando certo para você. Por que você tem buscado tanto algumas coisas e ela não tem chegado? Porque o princípio da honra, irmãos, ele funciona. Se você coloca Deus em primeiro lugar, você jamais vai ficar em segundo. As suas atitudes, colocando Deus em primeiro lugar, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. E porque Deus está comigo, as minhas atitudes são corretas. Eu vou honrando a Deus nas minhas atitudes, e o Senhor vai me honrando também. Então, maneira de expressar o nosso amor ao Senhor também é honrando Ele. Existem inúmeras formas de honrar, mas deve ser um estilo de vida. Amém, irmãos? Diga, honra é um estilo de vida. Você não honra só quando está na frente. Amém? Quando você está longe, você honra. Isso deve funcionar para os casais também. Esses dias eu contei para minha esposa que eu estava trabalhando na casa de uma cliente de 32 anos, jovem, bonita, massagista profissional, que me ofereceu uma massagem. Eu disse, meu sonho, mas minha mulher não deixa. Eu conversando com a cliente, ela disse, não, se você quiser eu te dou uma sessão. Eu disse, meu sonho, tenho desejado essa massagem há tempos. Peço para minha filha de vez em quando, faz uma massagem no pai. É o meu sonho receber essa massagem, mas minha mulher não deixa não. E não estava presente, está longe, querido. A honra, o princípio da honra não é só quando nós estamos presentes, não. É um estilo de vida, nós precisamos honrar ao Senhor como um estilo de vida. Isso deve acontecer sempre. Amém, irmãos? Honra o Senhor com os teus bens, honra o Senhor com as primícias das tuas coisas, honra o Senhor com a tua vida, com o teu jeito de falar. Irmãos, quando nós falamos um palavrão, nós estamos honrando ao Senhor? Eu disse nós só para generalizar a coisa, porque eu não falo, tá? Mas nós estamos honrando ao Senhor. Quando falamos mal de alguém, estamos honrando ao Senhor? Por que falar mal do servo dele? Não é assim? Quando tratamos alguém mal, quando somos brutos e ignorantes com alguém,
não estamos honrando ao Senhor, irmãos. Nós precisamos aprender a honrar ao Senhor. Eu estou ministrando aqui sobre o amor, ministrei aqui numa quinta-feira sobre o amor, na sexta-feira de manhã tive a oportunidade de pegar um camarada para me atender, que o cara queria me bater, de tão bruto que ele foi. Só de eu ver o cara e já foi grosso já. Eu falei, rapaz, e eu até pensei em retribuir o carinho, mas aí eu lembrei, rapaz, eu estou ensinando sobre amor, não posso não, tem que amar esse cara aí. As nossas atitudes honram ao Senhor. Porque se eu fosse grosso com aquele cara, ele poderia vir fazer uma visita aqui qualquer dia e falar, ô pastor lá, é o pastor ali? O cara que... é o pastor esse cara aí? Sabe, irmãos, nós precisamos viver no princípio da honra. Amém? Eu tenho um terceiro para falar com você. Eu serei um pouco objetivo, que o meu tempo já foi. Quem ama, gosta de presentear. Não é assim? Quem ama, gosta de presentear. Então, outro princípio é oferta e presentes. Juliana, eu poderia ir embora sem falar nada sobre isso, que Juliana já deu uma pregação inteirinha para você sobre dízimo e oferta. Mas eu quero falar mais necessariamente sobre oferta. Não dízimo. Dízimo nós já entendemos que é 10% daquilo que ganhamos, nós retribuímos ao Senhor como forma de gratidão a Ele, para manter o Evangelho, para manter a obra do Senhor funcionando. Mas oferta, irmãos, presta atenção. Você, objetivo nos textos, abre em Hebreus 11, versículo 4, vai falar sobre duas ofertas. Hebreus 11, 4 diz, pela fé, lembrando, a fé atua pelo amor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Diga, Abel teve aprovação de Deus. Juliana contou um testemunho aqui, irmãos, e o valor que ela falou foi até um valor pequeno, né? R$20, era R$20. Mas eram as duas moedas dela. Ela dizia, eu tinha R$20 e o Senhor falou, dê, e eu tinha R$20. Era um valor pequeno, mas eram as duas moedas que ela tinha. Naquele dia eu não estava aqui ainda, ela falou que era o tempo da Ana Paula, mas naquele dia foi a maior oferta que essa igreja recebeu. Aqueles R$20. Por que isso, irmãos? Porque o coração estava envolvido. Eu vou fazer uma pergunta retórica para você. Quando foi que você deu ao Senhor? Quando eu digo pergunta retórica, é para você não responder, é para responder para si mesmo. Quando foi que você deu ao Senhor uma oferta de amor? Uma oferta significativa, uma oferta que custasse alguma coisa para você? Presta atenção, irmãos, para nós não entrarmos no caminho da religiosidade. Qual é o caminho da religiosidade? Todo culto se tira dízimo e oferta. Então, todo culto eu separo meus R$2. Caminho da religiosidade. O meu coração está bem longe da oferta, irmãos. É só para vocês verem eu entregando um envelope. Porque está todo mundo dando, se eu não for dar, eu fico constrangido. E para eu não ficar constrangido, eu coloco lá qualquer coisa. Deus não recebe qualquer coisa. Amém, irmãos? Então, qual foi a diferença da oferta que Caim deu ao Senhor e a oferta que Abel deu ao Senhor? Por que se agradou o Senhor de Abel e da sua oferta, como diz Gênesis capítulo 4, e de Caim, e da oferta de Caim ele não se agradou? Porque uma estava envolvida ao coração. Abel tirou o melhor do rebanho, a melhor parte, o que ele tinha de melhor, e ele decidiu dar ao Senhor o que ele tinha de melhor. Caim tirou do fruto da terra, ou seja, alguma coisa que ele colheu lá, o que sobrava, né? Alguma coisa que ele colheu lá, sobrou, vou tirar isso aqui para Deus.
Aí a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, e de Caim não se agradou. Irmãos, nós estamos passando por um período da igreja muito delicado, porque a igreja hoje entendeu a respeito de prosperidade com a mente, mas ainda precisa entrar no coração. Porque entender prosperidade não é simplesmente declarar que vai chegar carro novo, não. É crer para dar carro novo. Entender prosperidade não é declarar casa nova, não. É crer para dar casas. Porque se o teu coração estiver envolvido, eu aprendi, irmãos, na prática, que Deus não envia recursos sem propósito. Quando o coração está envolvido, recurso vai chegar. Se o coração estiver envolvido, recurso vai chegar. Recurso chega quando o coração está envolvido. Se você se propor a fazer algo, você consegue chegar onde você quer. Agora eu queria que você analisasse também nessa parte, porque isso também é um estilo de vida. Dar a quem nós amamos também é um estilo de vida. Que diga as mulheres que gostam de ganhar presente dos maridos, né? Fica esperando dia das mulheres, dia das mães, dia 4 de julho. Mulher quer ganhar presente todo dia. 4 de julho não é nem um feriado nosso, mas a mulher quer ganhar presente. Está esperando ganhar. Ganhar presente é bom, os homens também gostam. Eles só não gostam muito porque na maioria das vezes eles têm que pagar pelo próprio presente. Não é? Aí eles não ficam tão animados assim. Mas ganhar presente é bom, dar presente é bom. Agrada quem está recebendo, irmãos. Não é assim? Agora eu queria que você me disse, e eu vou fechar com isso, presta atenção. Eu falei sobre se abster de você mesmo, os 3 pontos. Se abster das suas próprias paixões. Amém? Eu falei sobre a honra ao Senhor. E eu estou falando sobre presentes, sobre oferta ao Senhor. Se você medisse o seu amor ao Senhor pelas suas ofertas, que tamanho ele seria? Eu não estou falando de dinheiro não, irmãos, dinheiro não me interessa, eu tenho o meu, e eu sou feliz com o meu, e eu pretendo ganhar mais, mas eu trabalho para isso, amém? O seu dinheiro não interessa para mim, a menos que você me dê ele, aí se der para mim em particular, mas presta atenção, queridos, se nós medíssemos o amor que temos pelo Senhor, pela honra que estamos dando a Ele, eu nem vou falar da abstinência, que eu quero acreditar que você está se abstendo do mundo. Eu quero crer nisso, amém? Eu creio, eu oro para que essa igreja seja santa. Amém? Mas se medíssemos o amor que nós temos pelo Senhor, por aquilo que nós estamos fazendo para Ele. Às vezes, acontecem os inusitados da nossa vida aí, um acordo favorável, aí cai lá 30 mil reais na nossa conta. Aí nós pensamos em várias coisas. Trocar o sofá da sala, comprar uma geladeira nova, aquela que a gente tem sonhado, que custa 8.700 reais. Chegou recurso, então vamos comprar a geladeira de 8.700. Que mal há nisso, né? Chega o recurso, aí nós pensamos em trocar o piso da casa. Vamos colocar aquele porcelanato brilhante, aquele que espelha a gente. Pensamos em tudo. E às vezes a última coisa que pensamos é no Senhor. Se sobrar, onde é que está os nossos corações, irmãos? Porque a Bíblia diz que aonde está o teu coração, aí também está o teu tesouro. Amém? Então meu conselho pessoal, pastoral para você é: ame ao Senhor. Com todas as tuas forças, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, ame ao Senhor. Esse é o primeiro. O grande mandamento é o amor ao Senhor. Se nós não o amarmos, irmãos, é só religiosidade. Vir à igreja se torna só
religião. Amém? Quantos estão dispostos a amar a Deus? Porque Ele te amou, irmãos, e Ele te deu tudo que Ele tinha. Fica de pé, vamos orar juntos. Semana que vem, o que Deus colocou no nosso coração, nós vamos estar ensinando sobre glória maior.